할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 계속 연습해야 되겠네. Acho que nós vamos ter que treinar o tempo 제가 todo. 할렐루야 하면 여러분은 아멘. Bom, 제가 아멘 하면 할렐루야. quando eu falar aleluia, os irmãos respondam amém. E quando eu falo amém, os irmãos digam aleluia. 할렐루야. 아멘. 오 글로리아. 아멘. 할렐루야. 오 글로리아. 오늘 여러분들을 만나게 돼서 참 반갑습니다. Estou muito contente em poder encontrar os irmãos. 오늘은 세계의 문화와 세계의 언어가 있어야 될 것 같습니다. Como nós estamos vendo, nós temos 3 idiomas e 3 culturas no mesmo lugar. certo? 그리고 오늘 두 개의 설교를 하려고 그래요. Hoje eu quero falar sobre 2 assuntos. 하나는 오늘 이제 부활절이기 때문에 파스쿠아에 대한 건 살짝 하고 Hoje é domingo de Páscoa, então vamos tratar um pouco desse assunto. 그리고 또 하나는 나의 원 멘사에게 메시지를 좀 전하고자 합니다. E um pouquinho do que Deus tem falado comigo também. 여러분한테 잠깐 양해를 구할게요. 나한테 딸이 40분만 설교하라고 했는데 통역까지 다음에 내가 여기 안 서더라도 내 시간을 다 하고 갈 겁니다. Eu queria pedir desde já desculpas, porque minha filha falou, pai, com tradução é 40 minutos, mas mesmo que eu não tenha como voltar da próxima vez, porque eu vou ficar um pouco mais, eu vou ter que falar tudo que Deus tem falado comigo. Aceita? Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Oh, glória. 오늘 드릴 말씀은 사도행전 1장 되겠습니다. Hoje, 첫 번째 설교. primeiro nós vamos ver em Atos, no livro de Atos, capítulo 1, 6절에서 11절. dos versos 6 ao 11. 파스쿠아 설교는 한 15분만 할게요. 여러분 다 아시는 말씀이기 때문에. Sobre a Páscoa, a maioria das pessoas, ou quase todo mundo, conhece a história da Páscoa. Então, vamos ver aqui rapidinho. 6절에서 11절 다 찾았는데. Todos acharam? Amém? Atos 1, 6 a 11. Atos, capítulo 1, dos versos 6 ao 11. Vou estar lendo aqui. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a você saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. diga 아멘. 아멘. 하나님이
독생자 예수 그리스도를 보내셨어요. Deus enviou seu Filho único à Terra. 왜 보냈을까요? Por que será que Ele enviou? 누구 때문에 보냈을까요? Será que Ele enviou por causa de quem? 나 때문에 보냈어요. Por causa de mim. 구약 이후에 세상을 바라보니까 하나님이 보시기에 죄가 많았어요. Após o Antigo Testamento, Deus olhou que o mundo estava cheio de pecado. 하나님의 독생자 자기 아들을 보낼 때 가슴이 얼마나 아플까? 여러분 생각해 보셨어요? Os irmãos já pararam para pensar quando Deus teve que mandar o seu filho, o único filho, como o coração dele estava doendo? 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀하셨어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라 그랬어요. Em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo. 왜 하나님이 우리를 사랑하셨을까요? Por que será que Deus nos amou? 그것을 우리 창세기로 한번 가볼까요? Vamos lá para Gênesis. 하나님이 사람을 만드실 때 만들어 놓고 보기에 좋았더라 그랬어요. Porque em Gênesis, quando Deus criou o mundo e criou o homem, diz o quê? Que Deus viu e achou bom. 하나님의 형상대로 만드셨기 때문에 하나님이 책임지시는 거예요. Porque Deus criou o homem à imagem dele. Então, ele é responsável. 우리가 얼마나 소중합니까? Como nós somos preciosos? 자, 내 자신이 소중하다고 생각해서 한번 손 들어보세요. Levantem a mão aquele que acha que a sua vida é preciosa. 정말이에요? Tem certeza? 아멘? 그럼 우리가 마음대로 행동하면 될까요? Então, se nós somos tão preciosos, nós podemos agir de qualquer forma? 안 돼요. Não podemos. 왜? Por quê? 하나님의 형상대로 우리가 만들어졌기 때문에 우리는 귀한 사람입니다. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, por isso nós somos preciosos. 그렇기 때문에 하나님이 독생자 예수 그리스도를 보내셨어요. E foi por isso que Ele mandou o seu único filho. 나의 죄 때문에, Por causa do meu 나의 pecado. 잘못된 것 때문에, Por causa das coisas erradas que há em mim. 내가 저를 용서하지 않으면, 내가 내 아들을 보내지 않으면 저들 용서할 수 없기 때문에 더 깊은 곳에 악한 곳에 빠질 것 같아서 하나님의 독생자를 보내셨어요. Porque Deus pensou que se Ele próprio não resgatar essas vidas, eles estariam se afundando mais ainda no pecado. 남자분들 망치질 해본 사람 있어요? 뭐? 망치질. Os homens. Os homens já pregaram alguma coisa com o martelo? 망치질하다 자기 손가락 다친 사람 한번 때려본 사람 Quem bateu no seu dedo martelando? 너무 아파. Dói demais. 막 짜증이 날 정도로 아파요. Dá até raiva. 예수님은 양손에 십자가에 못 박히고 발에 못 박히고 가시에 면류관을 쓰고 머리에 가시 면류관 쓰고 허리에는 창까지 꼽아서 누구 때문에? 우리 때문에. Mas Jesus, que fizeram com ele? Pregaram prego nas duas mãos dele, nos pés, colocaram a coroa de espinhos e ainda com a lança eles perfuraram a sua cintura. Por causa de quem? Por causa de nós. 우리가 아닌 나 때문에. Não é por causa de nós, mas sim por causa de mim. 하나님은 우리를 개인을 이렇게 사랑하고 계시는 거예요. E assim, Deus nos ama por um, cada um. 하나님이 이처럼 사랑하사 얼마나 사랑하면 우리를 얼마나 사랑하면 이처럼 사랑하사라고 그러셨을까요? Quanto Deus ama o mundo que ele está escrito, porque Deus ama tanto, Ele ama muito o mundo nós. 구약에 보면 아브라함의 사건이 나와요. No Antigo Testamento nós podemos ver a história de Abraão. 아브라함이 100세의 아들을 얻었어요.
Com 100 anos, ele teve um filho. 그 아들을 모리아 산에서 바치라고 명령하세요. E Deus manda ele sacrificar o seu próprio filho. 아브라함은 아무 조건도 안 달았어요. Abraão não questionou. 아브라함은 끝까지 순종했어요. Ele obedeceu até o final. 그때 하나님이 준비하신 양이 있어요. Mas Deus preparou uma ovelha. 우리는 하나님의 뜻대로 살아갈 때 하나님이 일하세요. E quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, Deus prepara as coisas. 자, 예수님이 부활하신 이후의 사건을 오늘 여러분들에게 잠깐 설명하고자 합니다. E nós queremos ver rapidinho aqui o fato que aconteceu após a ressurreição de Jesus. 예수님이 부활하시고 제자들에게 나타나셨어요. Jesus ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos. 요한복음 마지막 장 이렇게 보면 뭐라고 하냐면 21장 15절 17절에 있는 말씀을 보면 내 양을 먹이라고 그랬어요. No último capítulo de João, aqui diz, no versículo 15, ele diz: cuide dos meus cordeiros. 그리고 내 양을 또 치라고 그랬어요. E Jesus disse novamente: pastoreie as 내 minhas 양을 또 ovelhas. 먹이라고 그랬어요. E mais uma vez, Jesus falou: cuide dos meus cordeiros. 우리에게 무엇을 말씀하시는 걸까요? O que será que Jesus está querendo dizer a nós? 우리는 예수 그리스도를 영접했어요. Nós aceitamos a Jesus Cristo. 나는 세례를 받았어요. Eu fui batizado? 나는 성령 세례를 받았어요. Eu fui batizado no 나는 Espírito 하나님의 Santo? 자녀가 되었어요. Eu me tornei filho de Deus. 나만 가지고 있으라는 것이 아닙니다. Mas isso não é só para mim. 나의 받은 이 은혜를 믿지 않고 죽어가는 저들에게 복음을 전하라고 우리에게 증인을 세워 주신 거예요. E Jesus nos ordena para que nós não retenhamos isso, mas sim falar sobre esse Jesus às pessoas. 아멘. 아멘. 베드로는 약한 자예요. Pedro era uma pessoa fraca. 우리가 말할 때 베드로는 예수님의 첫 번째 수제자라고 우리는 이야기하고 있어요. Nós geralmente falamos que Pedro é o discípulo, é o primeiro discípulo. 베드로는 배신을 했어요. Mas Pedro, ele traiu. 누구를? Quem? 예수님. Jesus. 나 모른다고 했어요. Ele negou a Jesus. 예수님이 십자가 지시로 끌려갈 때 그는 난 저 사람 모른다고 했어요. Enquanto Jesus estava sofrendo, Pedro falou: eu não conheço ele. 그렇게 겁이 많은 사람이에요. Ele era medroso. 또 급한 사람이에요. E ele era muito apressado. 로마 군병이 왔을 때 그 군인의 칼을 빼서 길을 자른 그런 아주 급한 사람이었어요. Quando os soldados romanos vieram para levar Jesus, ele pegou a faca de um deles e cortou a orelha. 성격이 급해요. Ele é muito apressado. 겁이 Até 많아요. agora, É medroso. 세상에서 agora não tô conseguindo entender. 좋은 사람은 아니잖아요. 그죠? Aos olhos do mundo, ele não é uma boa pessoa. 그런데 베드로가 변했어요. Mas Pedro, ele mudou. 하나님이 우리에게 예수님 우리에게 분명히 보여주셨어요. 오늘 이 말씀 보니까 하늘나라에 올라가는 것을 그들이 모두가 봤다고 했어요. Aqui na Bíblia está registrado que todos os discípulos viram Jesus sendo levado para o céu. 예수님이 올라가는 것을 계속해서 사람들이 쳐다보고 있었어요. E eles estavam olhando Jesus sendo levantado. E o que diz no versículo 8? 오직 성령이 너에게 임하시면 이렇게 말씀하셨어요. E aqui diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. 이 마지막에 뭐였어요? 내 증인이 되어달라 말씀하셨어요. E ele termina: serão minhas testemunhas.
내가 성령을 받으면 Quando eu receber o Espírito Santo, 내가 증인이 될 수밖에 없어요. eu não tenho como não me tornar testemunha de Jesus. 아멘. 여러분 성령 충만하시길 바랍니다. Em nome de Jesus, que os irmãos possam ser cheios do Espírito Santo. 예수 이름으로 매일매일 병에 물리치시기 바랍니다. E que a cada dia os irmãos possam vencer 악한 것을 물리치시고 병든 것을 치료함을 받게 물리치시고 여러분의 모든 문제를 예수 그리스도의 이름으로 물리치는 그런 믿음의 성령의 충만한 사람 되어지기를 간절히 축원합니다. que sejam pessoas que possam expulsar demônios, que possam ser curados através do poder do Espírito Santo a cada dia. 아멘. 나는 성령 충만한 사람입니다. 한번 시인해 보세요. Vamos dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. 오 할렐루야. 아멘. 예수님이 하늘날 부활해서 올라가신 이후로 많은 사람들이 실망하고 좌절하고 슬픔에 잠겨 있었어요. E quando Jesus subiu aos céus, muitas pessoas, depois, eles ficaram tristes, ficaram depressivos. 그런데 저들은 흩어지지 않았어요. Mas eles não se dispersaram. 저들은 모였어요. Eles se reuniram. 다락방에 모였어요. Eles se reuniram nas casas. 많은 제자들과 그리고 예수님의 형제들이 모여서 한 자리에 모인 이 다락방에 다 모였어요. E em uma casa, os discípulos, os irmãos de Jesus, todos eles se reuniram. 거기 모인 수가 몇이다? E quantos foram que se reuniram? 몇 명? 에? 몇 명이라고 했어? 몇 명? Quantos se reuniram? 100? Cento e... 102? 에? 44? 다락방에 모인 수가 120명이었더라. Se reuniram 120 pessoas. 예수님의 제자들 모두가 한 자리에 모였어요. Todos os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, se reuniram todos em um lugar só. 예수님의 부모님, 예수님의 어머니와 또 막달라 마리아와 또 다른 마리아와 많은 이들이 모였어요. As mulheres também, a mãe de Jesus, a Maria Madalena, a Maria e outras mulheres também se reuniram juntos. 여러분 문제가 생기면 어떻게 하십니까? O que os irmãos fazem quando se deparam com o problema? 아, 교회에다 막 이럽니까? Vocês ficam apontando para a igreja? 아니면 목사님한테 이럽니까? Vocês ficam apontando para o 아니면 pastor? 성도들한테 합니까? Para as pessoas dentro da igreja, vocês ficam apontando o dedo? 왜 내 문제를 가지고 왜 그래요? Por que às vezes o problema é seu e você quer culpar outras pessoas? 여기는 그런 사람 없죠? Aqui não tem pessoas assim, né? Que fica passando culpa para os outros. 그 브라질에 있었어요. Lá no Brasil tinha algumas pessoas assim. 내 문제를 하나님 앞에 정말 트랜스파렌트로 내놓은 사람 있어요? Tem alguém que se mostrou total transparência na frente de Deus por causa dos seus problemas? 있어요? 없어? ninguém? Levanta a mão, levanta a mão. 4, 5, 6, 7, 8, Você foi sincero com Deus? Só? 12, 13, 14, 15, 16, hoje contei vai parar, né? 여러분, 저는 브라질에서 권총 강도를 4번을 당했어요. Irmãos, lá no Brasil, eu fui assaltado à mão armada, com a arma na cabeça, 4 vezes. 저 살았어요. Mas estou vivo. 누가 지켜줄 수 있을까요? Quem será que cuidou de mim?
Só Deus. 나의 아버지가 Meu pai. 나 약해요. Eu sou fraco. 나 겁이 많아요. Eu sou medroso. 나 포르투기스 잘 못해요. Eu não falo muito bem português. 그런데 살았어요. Mas eu vivi. 왜 살았을까요? Por que será que eu vivi? 하나님이 지금 필요하시니까. Porque Deus estava 나 precisando de mim. 지금 여기 앉아 있잖아요. Porque se eu tivesse morrido, eu não estaria aqui nesse momento. Eu não estaria na frente dos irmãos. 여러분 만나라고 하나님이 나 살려주셨어요. Deus me deixou vivo para que eu pudesse encontrar com os irmãos. 여러분 내가 하는 것 같지만 분명히 하나님은 여러분과 함께 하세요. Às vezes parece que você está fazendo sozinho, mas não, Deus está com você. 아멘. 다락방에 모여서 여기 보니까 뭐라 했어요? 기도에 오직 기도에 전혀 힘쓰더라 했어요. Ah. 14절. No versículo 14 do primeiro capítulo de Atos diz: todos eles se reuniram sempre em oração. 포포가 안 했어요. Eles não estavam fofocando. 뭐 먹지 않았어요. Não foi só para ficar comendo. 다른 거 안 하고 오직 기도에 힘쓰니라 그랬어요. Somente em oração. 문제가 생기면 여러분 기도하시자고요. Irmãos, se tiver um problema, vamos orar. 여러분 이렇게 무릎 꿇어본 적 있어요? Você alguma vez já ajoelhou? 난 이게 편해요. 나도. Eu me sinto muito confortável ajoelhado. 주님 앞에 얼마나 이렇게 무릎을 꿇어봤을까요? Quantas vezes você se ajoelhou diante de Deus? 하루에 한 번? Uma vez por dia? 하루에 한 시간? Uma hora por dia? 이게 좋아요. Isso é bom. 왜 좋을까요? Por que é bom se ajoelhar? 만나니까. Porque nos encontramos com 주님이 Jesus. 해주시니까. Porque Jesus nos dá força. 근데 문제 생기면 남편한테, 애인한테, 가족한테, 교회한테, 목사님한테 모든 것을 하는 것이 아니라 무릎을 꿇고 주님 나의 모든 것 내려놓고 이야기하세요. Quando você se depara com um problema, não é você ficar falando para o seu marido, para sua esposa, para o seu namorado, para suas amigas. Não, se ajoelhe e apresente esse problema a Deus. 주님이 제일 겁나는 게 뭔지 아세요? Sabe do que Jesus tem medo? 기도하는 거예요. É oração. 왜 무서워할까요, 주님이? Por que será que Jesus tem medo? 들어줘야 되니까. Porque ele tem que ouvir. 해결해 줘야 되니까. Porque ele tem que resolver o seu problema. 아멘. 사단이 제일 무서워하는 게 뭔지 아세요? Sabe o que Satanás tem mais medo? 우리가 기도하는 거예요. É orar. 왜? Por quê? 저 사람이 더 악한 곳에 빠져야 되는데 못 빠지니까. Porque a cada vez ele tem que se aprofundar no pecado, mas se ora, ele não vai se aprofundar no pecado. 주님도 나를 무서워하신다니까요. Jesus também tem medo quando eu oro. 왜? Por quê? 기도하니까. Porque eu estou orando. 사탄도 나를 무서워한다니까요. Satanás também tem medo. 왜? Por quê? 내가 Porque eu 기도하니까. estou orando. 해결되는 게 싫으니까. Porque Satanás não quer que o seu problema seja resolvido. 여러분 기도하시기 바랍니다. Irmãos, orem. 주님은 우리가 무릎을 꿇을 때 주님은 얼마나 가슴이 찢어지는지 몰라. 왜? 저 문제를 해결해 줘야 되니까. Quando nós nos ajoelhamos e oramos a Deus, Jesus fica com o coração apertado porque ele quer resolver o seu problema. 아멘. Amém. 그리고 2장 보면 오순절 날이 이르매라고 했어요. E no capítulo 2 diz que chegada ao Pentecoste, 여러분 성령 충만할 때 모든 문제와 모든 것이 다 해결되는 거예요. quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, os nossos problemas vão ser resolvidos. 자, 베드로가 은혜를 받았어요. O Pedro, que nós falamos anteriormente, ele estava cheio da graça. 자, 사도행전 3장에 보니까 예루살렘 성전 옆에 있던 거지가 하나 있었어요. No capítulo 3 de Atos, aparece. 저는 이 말씀을 읽으면은 마음이 너무 아파요. 3장. Havia um coxo
ali do lado do templo em Jerusalém. 여기 이야기를 잠깐 소개를 하려고 합니다. Eu vou apresentar rapidinho essa história. 태어나면서 안질뱅이가 된 자라라고 그랬어요. Aqui apresenta ele como coxo, aleijado de nascença. 한번 서보지도 못하고 태어나면서부터 안질뱅이라고 그랬어요. Ele nunca tinha ficado em pé desde que nasceu. 근데 그 가족인지 형제인지 누구인지는 모르지만 항상 그 미문 앞에 대다 놓고 구걸하게 만들었어요. E não, aqui não diz quem levava ele, pode ser parentes ou amigos ou alguém, sempre, todos os dias, eles levavam esse coxo em frente ao portão. 얼마나 불쌍합니까? Ele era muito coitado. 정말 불쌍하지 않아요? Coitado dele, né? 한번 서보지도 못하고 Nunca tinha ficado em pé. 한번 돈 벌어보지도 못하고 Ele nunca tinha arrumado emprego para poder ganhar seu sustento. 38년 동안 거지로 살아요. Durante 38 anos ele tinha que viver ali como mendigo, 계속 돈 달라고 pedindo esmolas. 돈 원하고 있어요. 근데 거기에 베드로와 요한이 지나갈 때 똑같이 그들에게 돈을 구걸을 했어요. E quando Pedro e João estavam passando por ali, como sempre ele pediu esmola. 그러니까 베드로가 내겐 은과 금은 없으되 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 그랬어요. Mas o que Pedro fala? Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. 그가 걸었어요. E ele levantou e andou. 뛰었어요. Ele correu. 자, 이것이 우리의 모습이 되어지길 주님의 이름으로 축원합니다. Que em nome de Jesus, essa cena, esse episódio possa ser a nossa vida. 아멘. 좌절하고 실망하고 슬프고 나에게 희망이 없다 할지라도 오늘 이렇게 일어섰던 안질뱅이처럼 우리의 삶에 힘이 되어시고 성령 충만하시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다. Podemos ver que ele era uma pessoa que pedia esmolas, não tinha esperança, não tinha nada na sua vida. Mas quando ele encontrou com Pedro e em nome de Jesus foi declarado, ele levantou, andou, ficou em pé. E que nós também, que a nossa vida possa ser assim a cada dia. 아멘. 이 손 이거 오른손 들고 할렐루야 한번 합시다. Vamos levantar a mão direita direita, não e diga, direita. e diga Aleluia. aleluia. 할렐루야. 아멘. 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 우리가 하루하루를 기쁘게 살아가시기 바랍니다. Que nós possamos viver a cada dia com alegria. 내가 브라질 바이아 가니까 거기에 해바라기 농장이 엄청 큰 데가 있어요. Uma vez eu fui à Bahia e eu vi acho que era uma fazenda cheia de girassol. 해바라기는 아침부터 저녁까지 무엇을 바라보고 있어요? O que ele, vamos dizer, olha durante o dia inteiro? Sol, certo? 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 Amém. Ei, fraco. Certo? Certo? Certo. Eita, minha esposa, eu muito fraco. 우리는 하나님의 자녀예요. Nós somos filhos de Deus. 우리는 누굴 바라봐야 돼요? Quem nós temos que olhar? 네? 나? Eu? 게? 그럼. 여기만 대답하고 여기는 몰라 이쪽. Só que no meio respondeu, acho que eles ali não sabem. 누구만 바라봐야 돼? Tem que olhar para quem?
누구? 누구? 한국말 안 해. Parece coreano. Palavra em coreano. 우리는 하나님의 자녀예요. Nós somos filhos de Deus. 예, 하나님만 바라보는 거예요. Então nós temos que olhar somente para Deus. 해바라기가 아침부터 저녁까지 태양을 바라보고 사는 것처럼 우리는 하나님을 바라보고 사시길 주님의 이름으로 축원합니다. Como o girassol, olha, desde manhã até o entardecer, só ele gira em torno, olhando só para o sol. Nós, sendo filhos de Deus, nós temos que olhar para nosso Deus. 아멘. Amém? 세상을 바라보면 실망해요. Porque se olharmos para o mundo, 세상을 우리 só 안 tem 도와줘요. decepção. O mundo não nos ajuda. 세상은 우리 것을 뺏어가요. O mundo quer levar o que é nosso. 가슴을 아프게 하고 몸을 아프게 하고 해서 모든 걸 다 뺏어가요. O mundo, ele quer nos ferir, ele quer a gente ficar doente, então ele quer nos levar tudo que é nosso. 그러나 하나님을 바라볼 때 하나님은 우리와 항상 동행하시고 우리를 치료하시고 우리를 축복하시고 우리의 모든 것들을 허락하여 주십니다. Mas quando olhamos somente para Deus, Deus, ele cuida de nós, nos cura e ele sempre estará conosco. 아멘. 아멘. 이제 쫓겨나지 않기 위해서 이제 두 번째 설교할게요. Agora, para não ser expulso daqui, eu já vou passar para a segunda história. 이제 부활절 설교는 끝났고 이제 제 설교를 좀 오늘 주제를 드리려고 합니다. Agora eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus tem colocado no meu coração. 창세기 12장 Gênesis 12, 1절에서 do versículo 1 4절에 있는 말씀. até 4. 누가 찾은 분 있으면 한번 읽어봐 주세요. Quem achou pode ler, por favor? Gênesis 12, 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. 아멘. Amém. 지가 아멘. Repete comigo. Eu sou princípio da benção. Eu sou o princípio da bênção. Eu sou princípio da benção. Eu sou o princípio da bênção. Ok? Eu sou princípio da benção. Eu sou o princípio da bênção. A mão. Coloque no seu coração. Pastor Moisés. Abraça. Eu sou o princípio da benção. Eu sou o princípio da bênção. Você é princípio da benção. Você é princípio da bênção. Você. De novo. Eu sou o princípio da benção. Eu sou o princípio da bênção. Você é princípio da benção. Você é o princípio da bênção. Nós somos princípio da benção. Nós somos princípio da bênção. 아멘. Amém. 내가 어떤 사람이라고? Quem eu sou? 여러분, 나 이런 사람이야. Ô, gente, eu sou uma pessoa assim, viu? 저도 이민자였어요. Eu também fui imigrante. 브라질 가서 포를 전혀 못했어요. Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava um A em português.
여러분이 처음에 일본에 와서 일본어 했어요? Quando os irmãos chegaram primeira vez no Japão, já falavam japonês assim? 오자마자 일본어 잘하는 사람 손 들어보세요. Levanta a mão aquele que chegou falando, rasgando Nihongo aqui. 브라질에서 왔어요? Veio do Brasil? 나는 처음에 브라질 가서 페조아다, 뻥진ho, pão de queijo, churrascaria, churrasco. 내 이빨 다 나갔어. 예, 덴치가 지금 너무 안 좋아. Quando eu cheguei no Brasil, essas comidas 아니 que eu... 지금 안 좋다고. Ah. Os meus dentes não estão boas. 고기를 많이 먹어서 그래요. Porque eu comi muita carne. 너무 좋아. Eu gosto muito de carne. 너무 맛있어. É muito gostoso. 지금도 눈 감으면은 슈라스코 생각이 나. Agora também eu fecho os meus olhos e eu fico, ai, churrasco. Eu amo muito o Brasil. 오늘 잠깐 제가 소개할게요. 하나님이 나에게 좋은 일본 사람을 인연을 시켜줬어요. 한 10여 년 전에. Eu vou falar um pouquinho de uma historinha. Mais ou menos uns 10 anos atrás, Deus me fez encontrar um japonês muito bonzinho. 한국에서 만났어요. E eu encontrei ele na Coreia. 그 가족도 만났어요. Eu encontrei com a família dele também. 나에게 친구라고 했어요. E ele falou assim, você é meu amigo. 일본에선 친구가 그렇게 쉬운 게 아니라고 하더라고요. E eu ouvi falar que no Japão não é muito fácil você ter um amigo de verdade. 그래서 그 좋은 친구가 몇 년을 같이 지냈어. 잘 이렇게 만났어요. E nos encontramos durante alguns anos assim. 일본에 와서 사우나 온천도 가고 자주 그랬어요. Quando eu vinha para o Japão, a gente ia para onsen junto. 가족처럼 지냈어요. Era uma família. 어제도 그 집에서 잤어요. E ontem também dormi naquela casa. 근데 그 친구가 10여 년 전에 하늘나라로 가셨어요. E um pouco menos de 10 anos, ele foi para o céu. 친구라고 했는데 Ele era meu amigo. 왜 먼저 갔는지 모르겠어요. Eu não sei por que ele foi primeiro. 마음이 너무 아팠어요. Eu estava com uma dor no coração. 지금도 그 부인과 자녀들한테 뭐라고 말을 못해요. Agora eu também não consigo falar muita coisa para a esposa e para os filhos dele. 말할 수가 없었어요. Eu não tenho o que falar. 근데 오늘 이렇게 둘이 나를 여기 데려다 줬어요. Mas as duas estão aqui hoje. Veio trazer a gente. 꿀뚜라 브라질인지 꿀뚜라 자포인지 난 모르겠어요. Eu não sei qual que é a cultura, se é brasileira ou japonesa. 난 꿀뚜라 브라질이라고 생각을 해요. Eu acho que é cultura brasileira. 브라질은 친구 문화잖아요. Porque cultura brasileira é de amigos. 처음 만나도 우리 집에 커피 마시자고 해요. Mesmo quando você encontra a primeira vez, fala assim, vamos passar lá em casa para tomar um cafezinho lá em casa? 네, 네. 하나님이 사람을 만나는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. É muito importante encontrar com as pessoas. 오늘 소개한 아브라함의 가정을 우리는 한번 생각해 보셔야 됩니다. E vamos pensar nessa família que foi colocada aqui, Abraão. 아브라함이 특별한 사람입니까? Abraão era alguém especial? 에?
Ele não era, 대답해 ele era uma pessoa 뭐 틀려도 especial? 너뭐 Não importa. 물 따달라고 안 하니까 Você- 한번 얘기해 보세요. mesmo você errando, você não vai pagar multa. 아니에요. Ele não era nada especial. 나나 아브라함이나 똑같아요. Tanto eu quanto Abraão, eram 평범한 사람, pessoas normais. 평범한 사람이에요. Uma pessoa muito comum. 하나님이 왜 아브라함을 선택했을까? Mas por que será que Deus escolheu Abraão? Seu nome? 주왕. 왜 하나님이 주왕을 선택하지 않고 아브라함을 선택했을까? Por que será que Deus não escolheu João e escolheu Abraão? 미워서 그랬을까요? Será que é porque Deus não gostava? 아니에요. Não. 이름은 조왕이나 아브라함이나 저나 에스텔이나 똑같아요. Tanto Abraão quanto o nosso irmão João, eu, a Esther, nós somos todos iguais. 하나님은 선택하셨어요. Mas Deus escolheu. 근데 우리도 선택 받아야 되지 않을까요? Mas nós também temos que ser escolhidos. 그렇게 생각해야 해요. Os irmãos não pensam assim? 나는 그렇게 생각해요. Eu penso assim. 나도 선택 받고 싶어요. Eu também quero ser escolhido. 저 사람 선택 받아. 나도 갔으면 이게 아니라 선택 받아야죠. Não é você olhar para aquele que foi escolhido e falar, mas eu também queria ser escolhido. Ué? Não, eu também tenho que ir. 하나님의 자녀이기 때문에. Por quê? Porque eu também sou filho de Deus. 자, 오늘 보니까 12장 바로 위에 보니까 아버지가 데라예요. Versículo antes de começar, capítulo 12, aqui fala que o pai dele chamava Terá. 근데 아들이 셋이 있어요. Mas ele tinha 3 filhos. 아브라함, Abraão, 울, Ur 하란. e Arã. 셋인데 하란은 또 죽었어요. Mas Arã morreu. 아버지보다 먼저 죽었어요. Ele morreu antes do seu pai. 그러니까 특별한 가정은 아니잖아요. Então a gente vê que não era uma família assim especial. 데라라고 하는 사람이 가나안, 이스라엘 땅을 사랑했어요. Terá, o pai de Abraão, ele vivia ali no Canaã. 들어가고 싶었어요. Ele queria também entrar, 못 들어갔어요. mas ele não conseguiu entrar. 그리고 우르에서 하란으로 아들 죽고 떠났어요. E depois que o filho morreu, ele foi para Ur. 하란에서 정착했어요. De Ur para Arã. E ele se estabeleceu lá. 제가 편하게 여러분들에게 이해 잘하게끔 비유를 하나 할게요. Para que a gente possa entender melhor, eu vou dar um exemplo. 이 사람이 브라질 너무 사랑해요. Eu gosto muito do Brasil. 되게 들어가고 싶어요. Eu queria ir para lá, 근데 못 들어갔어요. mas eu não consegui ir para o Brasil. 내가 저 페루에서 들어가고 싶었는데 브라질에 못 들어왔어요. Vamos dizer que eu estava lá no Peru e eu queria ir para o Brasil, mas eu não consegui. 돌아서 볼리비아로 왔어요. Aí acabei indo para a Bolívia. 볼리비아에서 지금 살고 있어요. E eu estou morando na Bolívia. 살다 보니 볼리비아가 너무 좋은 거예요. Mas eu vivendo lá na Bolívia, eu vejo que lá é muito bom. 하나님이 아브라함에게 명령하셔요. E Deus fala para Abraão, 1절에 말씀하셨죠? no 1절에 versículo 1, Deus diz assim: 너의 고향과 친척과 아비 집을 떠나 내가 보여줄 땅으로 가라 그랬어요. Deus diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 나는 아직 브라질을 몰라요. Eu não conheço o Brasil ainda, 근데 나보고 가래요. mas Deus fala: vai para o Brasil. 볼리비아가 살기가 너무 좋은데 가래요. Mas eu estou gostando de morar na Bolívia, mas Deus está falando: vai para o Brasil. 여러분 여기 어떻게 오셨어요? Como os irmãos chegaram aqui no Japão? 돈 벌러 왔어요? Veio para ganhar dinheiro? 아니면은 교육을 더 좀 잘 받기 위해서 왔어요? Ou vieram aqui por causa da educação que é melhor? 아니면 몸이 더 건강하기 위해서?
Ou para ter mais saúde? 아니면 더 좋은 문화를 혜택받기 위해서? Ou para ter mais assim cultura mais avançada? 여러분의 목적이 어디 있습니까? Onde está a motivação dos irmãos? 아까 말씀드렸죠. 우리는 누구의 자녀다? Como foi falado antes, nós somos filhos de quem? 누구? De quem? quem? 분명히 여러분 시인했어요. Os irmãos falaram agora. 하나님의 자녀라고 분명히 시인했어요. Os irmãos afirmaram que são 그러면 filhos de Deus. 하나님의 자녀처럼 우리는 살아야 되는 거예요. Então nós temos que viver como filhos de Deus. 잘못된 거 끊어야 돼요. O que está errado tem que parar. 잘못된 거 버려야 돼요. Está errado, joga 근데 왜 fora. 안 버려요? Mas por que vocês não largam? 버려야지요. Tem que largar, tem que jogar fora. 하나님이 아브라함에게 명령하셨어요. Deus ordenou a Abraão: 떠나라고, sai, 버리라고, deixa, 네 친구 버리라고, deixa os seus amigos, 너 좋은 집 다 버리고 deixa a sua casa boa 내가 원하는 곳으로 가라. e vai para onde eu estiver falando. 하나님 한심합니다. 나 거기 아는 사람 아무도 없어요. 어떻게 가요? 변명 한마디 안 했어요. Mas Abraão não ficou, mas Deus, como é que eu vou para lá? Eu não conheço ninguém lá. 여러분 떠날 때 기도 안 했나요? Os irmãos, vocês não oraram quando estavam saindo? 지구 반대편 내 고향 땅 브라질을 버리고 오는데 기도 안 했어요? Vocês não oraram quando estavam saindo da sua terra natal para vir para o outro lado do planeta Terra? 걱정 안 했어요? Não estavam preocupados? 여러분 대단하십니다. Quem não fez nada disso, ó, vocês são muito bons. 그런 마음 전혀 없으신가요? Os irmãos não tem isso no seu coração? 저는 브라질 갈 때 너무 불안했어요. Quando eu estava para ir para o 아는 사람도 Brasil, 없었어요. eu estava muito ansioso porque 너무 nervoso, eu não 힘들었어요. conhecia ninguém. Estava muito difícil. 하나님 나를 왜 이곳에 보내셨는지 매일매일 싸우고 울고 하나님한테 해그람했어요. Quando cheguei no Brasil, eu chorei todo dia diante de Deus. Eu reclamava. 내가 하면 힘들어요. Porque quando eu faço, é difícil. 여러분이 하지 마세요. Não façam com suas próprias mãos. 하나님이 일하게 하세요. Deixe Deus trabalhar. 하나님이 일하세요. Deus vai trabalhar. 하나님 만나세요. Encontre com Deus. 성령 만나세요. Encontre com o 예수 Espírito 그리스도 Santo. 만나세요. Tenha encontro com Jesus Cristo. 주님이 일하게 하세요. 제발. Deixe Jesus trabalhar. 내가 하면 힘들어요. Porque quando eu faço, 잘 me 되는 것 canso. 같지만 안 돼요. Parece que está tudo bem, mas não é. 왜 잘 맞는 것 같은데 틀려요. Parece que tá tudo se encaixando, mas não. 내 생각이니까. Porque são os meus pensamentos. 하나님의 생각은 정확해요. Os pensamentos de Deus são 내 생각이니까 perfeitos. 달라요. Por ser meus pensamentos, ela não se 내 아내와 encontra. 나 생각이 달라요. Meu pensamento com o da minha esposa 내 é diferente. 자녀가 생각이 Eu 달라요. com minha filha temos pensamentos diferentes. 다른 것을 왜 맞추려고 합니까? Porque você quer colocar em ordem o que é 맞아요. diferente. 안 맞아요. Não vai se acertar. 하나님을 만나세요. Mas encontre com Deus. 하나님은 맞춰주세요. Porque 왜? Deus vai fazer acertar as 내가 일할 coisas. 때 하나님이 따라오세요. Porque quando eu vou, Deus vem junto. 내 내려갈 때 하나님이 따라오세요. Quando eu estou lá embaixo, Deus vem a me 하나님이 나를 encontrar. 지켜주신다고요. Porque Deus, Ele cuida de mim. 분명히 주님 만나시기 바랍니다. Em nome de Jesus, 주님과 함께 encontre com 하시기 Jesus 바랍니다. Cristo. Esteja junto com Jesus. 아브라함이 고향 떠날 때 기뻐서 떠나는 거 아니에요. Abraão, quando ele saiu da terra dele, ele não saiu pulando de alegria. 순종의 아브라함. Ele é Abraão de 순종의 obediência. 사람. Ele é pessoa de obediência. 그 사람은 생각이 없었을까요? Será que ele não tinha pensamento próprio? 생각이 많았어요. Ele deve ter tido os seus pensamentos. 다 버렸어요. Mas ele largou 다 tudo. 끊어버렸어요. Ele cortou as relações 갔어요. e foi. 하나님이 여러분에게 첫 번째 이민자 프리메라 제사장한테 축복을 얼마나 주실지 저는 모르겠어요. Eu não sei quanta bênção Deus deu para a primeira geração dos imigrantes. 프리메라 제사장 언어도 몰라요. A primeira geração
não sabe nem Cultura falar do molha요. direito, não conhece a cultura, 여기서 대학도 안 나왔어요. não fez faculdade aqui, não estudou aqui. 그런데 일본 사람이 이겨가면서 여러분이 돈 번다고? Mas vocês estão ganhando dinheiro trabalhando para japonês? 착각하지 마세요. Não se enganem. 일본이 얼마나 무서운 나라인 줄 아세요? Japão não é um país de mil maravilhas. 쉬운 나라 아니에요. Não é um país fácil. 우리는 와서 순종하고 왔으면 나의 다음 때 프리메로, 세군도, 데세로, 꽈르테로, 제라성을 위해서 여러분이 여기 오셨다라고 생각하시기 바랍니다. Vocês da primeira geração estão aqui para poder abençoar as próximas, segunda, terceira, quarta geração. 프리메라 제라성을 희생해야 돼요. A primeira geração sempre ela tem que se 가정을 sacrificar. 위해서 희생해야 Tem 돼요. que se sacrificar pela sua 자녀를 família, 위해서 희생해야 pelos 돼요. seus filhos. 희생하지 않고 돈 번다고요? Você quer ganhar dinheiro sem pagar não, pagar o preço. 여러분이 희생하지 않고 자녀가 잘 된다고요? Vocês acham que sem você se doar, seus filhos vão conseguir alguma coisa na vida? 저는 우리 자녀들에게 브라질에서 한국말 잊어버리지 않게 열심히 노력했어요. Quando as minhas filhas eram pequenas, lá no Brasil, eu me esforcei muito para que elas não 매일 esqueçam 성경 o 쓰게 coreano. 했어요. Elas escreviam, copiavam a Bíblia todos os dias. 매일 일기 쓰게 했어요. Elas escreviam diário em coreano todos os dias. 잘못 쓰면 내가 다 찢어버렸어요. E quando elas faziam de qualquer jeito, eu rasgava tudo. 또 다시 쓰게 했어요. E elas tinham que escrever tudo de novo. 프리메라 제라성이 노력하지 않고 희생하지 않으면 세군도 제라성이 성공할 수가 없어요. Se a nossa primeira geração ela não se doar, ela não se sacrificar, ela não se esforçar, a nossa segunda geração ela não consegue andar para frente. 여러분 좌절하고 실망하지 마십시오. Não se decepcionem, 하나님이 함께 하십니다. porque Deus está conosco. 하나님이 힘 주십니다. Deus estará dando 하나님이 함께 força. 하시고 능력 주십니다. Deus nos fortalece. 우리는 그걸로 가는 거예요. E nós andamos com isso. 그리고 내 자녀들의 축복을 우리는 보는 거예요. E quando nós fazemos isso com Deus, nós vemos os nossos filhos sendo abençoados. 아멘? 그게 억울하세요? E você acha que isso daí não está certo? Que não. 내가 누려야 할 것을 자녀가 누리는 것이 억울합니까? Vocês falam assim, é injusto o que eu tenho que usufruir, os meus filhos usufruírem? 아니잖아요. Não é, né? 내 자녀가 잘 되기 위해서 내가 희생하고 고생하고 일하고 그런 Nós 거 아닙니까? trabalhamos, ganhamos dinheiro para que nossos filhos possam ter coisas boas. 아멘? 우리는 꿈이 있어요. Nós temos sonho, 우리는 이스페란사가 있어요. nós temos esperança. 하나님은 아브라함에게 축복을 허락하여 주셨어요. Deus deu bênção a Abraão. 그 축복을 우리가 누리시자고요. E vamos também usufruir dessa bênção. 하나님은 가나안 땅으로 아브라함에 보내셔서 이삭을 낳게 하시고 야곱을 낳게 하시고 야곱을 통해서 하나님의 축복을 누리는 그런 사건들이 우리는 볼 수가 있습니다. E nós vemos na palavra de Deus que quando Abraão ele obedeceu, ele teve os seus filhos Isaac, Jacó, e todos eles, por causa deles, eles foram abençoados. 여러분 이민자의 생활이 쉬운 건 아니에요. Irmãos, vida de imigrante não é fácil. 너무 힘들어요. É muito difícil. 그것을 우리가 이겨내기 위해서는 술과 담배와 마약과 세상 것에 속한 것이 아니라 ha나님을 바라보는 노력을 하시기 바랍니다. E para que nós possamos vencer essas dificuldades, não é a gente procurar vícios do mundo, as diversões do mundo, não. Mas
que nós possamos permanecer na palavra de Deus. 아멘. Amém. 우리는 소망이 있어요. Nós temos esperança. 우리는 꿈이 있어요. Nós temos sonho. 누가 함께 하시니까? Porque quem está conosco? 하나님이 함께 하시니까. Deus está conosco. 내 안에 무엇이 있다? O que tem dentro de mim? 왜? 또 잊어버렸네. Esqueceram? 성령님이 함께 하시니까. O Espírito 우리에게는 Santo 항상 está conosco. 성령님이 인도하고 계세요. Porque o Espírito Santo, todos 아닌 os 것 dias, 같- Ele 아니야. está nos 하나님 guiando. 우리 항상 인도하세요. Ele sempre está à nossa frente. 나쁜 생각 들어봤던 사람 있죠. 저도 나쁜 생각 들었던 적 있었어요. Alguém teve um pensamento ruim? Eu tive. Em algum momento da vida. 걔가 나한테 내고를 해요. E esse pensamento, ele começa a negociar comigo. 사이다 사탄아. 노미지 예수 그리스도. 여러분, 우리에게 순간순간 내고가 들어와요. E, às vezes, a cada momento, essa negociação vem. 그럴 때마다 예수 그리스도의 이름으로 명령하여 떠나가게 만드시기 바랍니다. E cada momento que essas negociações vierem na sua mente, você diga, em nome de Jesus Cristo, saia. 아멘. 일본 땅에서 여러분 인정받으시기 바랍니다. Que os irmãos possam ser reconhecidos na terra aqui do 여러분 Japão. 회사에서 인정받으시기 Que os 바랍니다. irmãos possam ser reconhecidos dentro do seu trabalho. 가정에서 인정받으시기 Que os 바랍니다. irmãos possam ser reconhecidos dentro da sua casa. 그러면 여러분에게 기회가 와요. E quando isso acontecer, vai vir uma oportunidade. 분명히 기회가 옵니다. Vem essa oportunidade. 그건 저는 브라질에서 수없이 경험을 했어요. E várias vezes eu vivi isso quando eu estava no Brasil. 이제 마지막으로 여러분한테 부탁드립니다. E eu vou pedir uma coisa para os irmãos. 하나님한테 인정받으시기 바랍니다. Sejam reconhecidos por Deus. 일본 땅에서 인정받으시기 바랍니다. Sejam reconhecidos aqui no Japão. 여러분 다니는 회사에서 인정받으시기 바랍니다. Sejam reconhecidos na empresa onde você trabalha. 여러분 가정에서 인정받으시기 Sejam 바랍니다. reconhecidos na sua família. 여러분의 부부가 인정하는 사람이 되어지길 바랍니다. Que o casal também possam se reconhecer. 아멘. 그러면 여러분은 아브라함 같은 그런 축복을 누리실 줄 믿습니다. E quando você estiver na obediência a Deus, você vai ser abençoado como Abraão foi abençoado. 그래서 여러분 다시 만날 때 언제인지는 모르지만 다시 만나게 되면 여러분이 수시를 축복을 받아서 아 내가 사겠다, 네가 사겠다, 내가 사겠다, 내가 사겠다, 내가 사겠어 내가 못 갈 정도로 축복받는 여러분이 되어지기 바랍니다. Bom, eu não sei quando vou encontrar com os irmãos novamente, mas espero que os irmãos sejam muito abençoados e cada vez os irmãos possam falar, vamos lá comer sushi comigo. Não, vamos comigo. Não, vamos comigo lá comer sushi. E eu não saber para onde ir. Casa dela. Primeiro vai ser na minha casa. 그런 축복을 여러분이 누리기 위해서는 분명히 하나님과의 나의 관계가 정확하면 인간과의 관계, 인간과의 관계가 이게 평이거든요. 하나님 잘 들으세요. 하나님과의 나의 관계가 정확하면 인간의 관계는 자동으로 됩니다. Quando a minha relação, a nossa relação com Deus estiver bem ligado, a nossa relação com as pessoas que é horizontal, ela vem naturalmente. 자, 보세요. Vejam. 이거는 마음대로 되잖아요. 그렇죠? Se movimentar, você consegue ir e vir. 내 키는 막 갈 수가 없잖아요. Mas a minha altura, eu não consigo ficar indo para cima. 요거는 밸런스를 주셨어요. 마음대로 할 수 있게. Deus falou, o relacionamento vocês podem ter livre, 여기서 요거는 못 하게 돼 있어요. mas você crescer 왜 ir pra 그럴까요? cima, não dá. Por quê? 우리가 교만해질까 봐. Para que nós não sejamos orgulhosos. 그래서 아무리 올라갈래도 못 올라가. 그런데 요거는 잘 돼.
Então, mesmo que você se esforce, você não vai conseguir subir. 이거는 내가 주관할 수 있지만 이거는 하나님이 주관하시는 거예요. Porque o relacionamento, o nosso relacionamento, nós podemos ter controle, mas o nosso relacionamento com Deus é único. 아멘. 그래서 내년에 여러분들이 혹시 다시 오게 되면 여러분들의 축복받은 것을 이 딸한테 많이 들었으면 좋겠어요. Então, eu não sei se nós vamos nos encontrar de novo, talvez ano que vem, quem sabe, mas espero estar ouvindo boas notícias através da minha filha. 아멘. 저 목사님이 다음에 만나면은 안 본다고 할까봐 10분 오버했으니까 목사님도 이해해 주실 거예요. Bom, eu peço desculpas, né, por ter passado 10 minutos e eu peço desculpas ao pastor que eu passei, mas vou estar terminando. Fica em pé todos, irmãos, por favor. Vamos estar orando. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Deus, nós te agradecemos pela sua graça. 오늘 부활절입니다. Hoje é domingo de Páscoa. 부활의 주님을 만나게 하여 주시옵소서. Que nós possamos ter encontro real com Jesus ressurreto. 지구 반대편 나의 고향에서 일본 땅에 왔습니다. Viemos da nossa terra, lá do outro lado do mundo, para o Japão. 아브라함처럼 믿음을 가지고 다 버리고 이곳에 왔습니다. Nós viemos para o Japão, largando tudo como Abraão. 오직 주님만 생각해 하옵소서. Que nos ajude para que nós possamos ver somente a Ti. 내 마음속에 성령께서 역사하게 하옵소서. Que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações. 연약했던 베드로가 능력의 종이 된 것처럼 편하게 하여 주시옵소서. Como Pedro, que ele era fraco, mas ele se tornou uma pessoa com poder em Ti. 우리 사랑하는 모든 성도들 마음속에 하나님 예수 그리스도가 살아 있게 하여 주시옵소서. E que Jesus Cristo possa estar todos os dias nos nossos corações. 아브라함처럼 순종하는 자가 되게 하여 Que nós 주시옵소서. possamos ser obedientes como Abraão. 그래서 하나님 앞에 축복받는 하나님의 귀한 가정들 되게 하여 주시옵소서. E assim possamos ser famílias abençoadas por Deus. 이 교회를 축복하시고 Abençoe essa igreja. 이 저들의 가정들을 축복하시고 Abençoe a cada família que está aqui. 저들이 하는 일들을 축복하시고 Abençoe o trabalho de cada 자녀들의 공부하는 모든 것들을 하나님 지혜를 주시고 지식의 문을 열어주시고 축복하여 주시옵소서. E dê a sabedoria e a inteligência para cada filho, para que eles possam ser bem-sucedidos na escola. 아버지 하나님 이 시간부터 잘못된 것이 있으면 끊어버리게 하여 주시옵소서. Nos ajude para que tudo que é errado, tudo que é ao contrário, que te entristece, que nós possamos cortar. 나는 끊을 수가 없습니다. Eu não posso largar. 예수 그리스도 이름으로 끊게 하옵소서. Mas em nome de Jesus, nos 예수 이름으로 ajude. 명령하게 하옵소서. Que nós possamos falar em nome de Jesus. 그래서 하나님의 백성 하나님의 자녀가 되게 하여 주셔서 축복된 삶을 살아가게 하옵소서. E nós sendo filhos de Deus, que nós possamos ter uma vida abençoada. 저들의 마음속에 성령께서 역사하시고 일하여 주시옵소서. Deus esteja, o Espírito Santo esteja no coração de cada 내일부터 더 많은 것을 편하게 하시고 더 많은 것을 알게 하시고 예수를 온전히 만나게 하여 주시옵소서. E que a cada dia nós possamos saber mais de Ti, conhecer mais de Ti. E muita coisa possa ser mudada em nossas vidas. 감사드리며 예수님의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. Te agradecemos e em nome de Jesus oramos. 지가 아멘. Amém. 마태 파마스토